Oi, pessoal, eu sou a Karine, do @arquiteta Karine. Olá, eu sou a Andréa, do Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E antes da gente anunciar e apresentar o nosso convidado, queria mencionar o nome dos nossos patrocinadores apoiadores, né? A loja Resumo, da Karina, o Vale Natural, da Silvana e o Ticiane Advogados. E hoje nós estamos celebrando e terminando a nossa segunda temporada. Ah, é importante Hoje dar nós esse recado. estamos fechando com chave de ouro a nossa segunda temporada do Falo Mesmo podcast. Vamos fazer essa trégua para nos equiparmos, para aprimorar ainda mais com temas, com convidados, nós, e depois voltarmos. E preparar, né? A Isso, terceira. isso, e depois voltarmos com mais gás para vocês. Então, para fechar com essa chave de ouro, hoje o nosso convidado é o Paulo Afonso, que é espírita e palestrante do Centro Espírita Dias da Cruz, que vai conversar com nós sobre espiritualidade. Paulo, muito obrigada por ter aceitado nosso convite diante de todas as intercorrências. Obrigada, Paulo. É uma alegria estar aqui dialogando sobre um tema que é muito importante na atualidade. E acreditamos que esse tema vai ser o futuro para o homem, né? De ter a espiritualidade, porque é muito confundido, né, Paulo, espiritualidade com a religiosidade, mas na verdade a espiritualidade, ao meu ver e pelo que eu leio, é tu ter a crença, a fé, a razão em alguma coisa, tu acreditar e ter a força de alguma coisa, né? Isso, espiritualidade, poderíamos dizer assim, não tem nada a ver com religião, mas tem uma conotação, né? Porque a palavra já diz espiritualidade, é algo de espiritual, algo da alma, do ser. A espiritualidade é uma forma que o homem tem de se viver, aonde a ética, a bondade, a simplicidade, o respeito ao próximo, à natureza, ao meio ambiente, aos animais, é uma valorosa forma ético-moral do homem se relacionar com a vida, com a natureza, com tudo. A gente poderia dizer assim que um homem ateu, mas que tem espiritualidade, ele pode valer muito mais do que um religioso sem ética, né? Então Sim. é uma forma muito extraordinária que a pessoa vai desenvolvendo dentro dela de se relacionar com a vida e com os outros. Eu ia dizer exatamente isso, porque também tem gente que confunde espiritualidade especificamente com espiritismo, né? Porque Exato, começa com a Como se mesma fossem as forma. mesmas coisas. É, exato. mas é possível você ser religioso ou espírita e ser ou não espiritualizado, aí que tá a diferença. Exato, porque a gente, se nós formos olhar, existem mais de 65 mil religiões no mundo. Cada uma vendendo uma ideia de Deus, do universo, de vida, de nascimento e de morte. Só no cristianismo já passa de 30 mil religiões. Isso entristece a gente, Nossa. porque demonstra de que as pessoas não estão entendendo o evangelho, né? Mas, voltando, espiritualidade, às vezes, é confundido com espiritismo por causa dos termos, né? Espírito, espiritualidade. Uma coisa é a doutrina espírita, que traz essas informações de forma filosófica, científica e com conotação religiosa. Mas a espiritualidade, como a gente colocou, vai além das religiões. Porque a pessoa que tem espiritualidade, ela não segue ritos, rituais, dogmas. Ela é uma pessoa muito agradável de se viver com ela. Porque, independentemente dos conceitos e preconceitos religiosos, ela é uma pessoa livre de tudo isso.
Ela ama porque ela tem virtudes no coração dela. Ela é boa porque a espiritualidade diz: para que você tenha espiritualidade, você tem que ser bom. São valores em que a pessoa opta durante a vida, porque ela poderia optar pela arrogância, a prepotência, o orgulho, o apego material, a projeção social, os egos. Só que quem tem espiritualidade não tem isso no comportamento. É claro que é uma pessoa muito atenta, muito ativa. Ela, vamos dizer assim, quem tem espiritualidade gosta de dinheiro, claro que gosta, mas não Uhum, tem aquele apego perturbador e doentio, uhum. porque ela sabe dar um limite às coisas da matéria e sabe aquilo que lhes gera bem-estar. E nós já sabemos, né, que poderíamos dizer assim, e o Espiritismo diz isso, não querendo trazer religião para o meio do nosso diálogo, que a lei de Deus está dentro de nós. E basta a gente ver que tu faz algo de errado, você se sente mal. Você faz algo de bom, imediatamente você sente esse algo de bom. E quem tem espiritualidade são pessoas mais felizes, Uhum. porque a própria consciência dá a elas uma paz. Elas não magoam, elas não alfinetam, elas não logram, elas não traem, elas não mentem. Vivem como vive o homem no mundo, mas como a gente disse, espiritualidade é uma forma de se viver e vai ser a forma do homem do futuro, independentemente de religião. Eu penso que a espiritualidade, faz a pessoa até ser mais sensível, de conseguir ver a presença de Deus ou daquilo que acredita nas mínimas coisas, seja na beleza de uma flor, seja num passarinho bonito, numa borboleta. E agora indo ao encontro do que tu fala, as necessidades, né? Então não tem a necessidade de ficar se mostrando, não vê o valor nisso de ter que se aparecer ou de se vingar, né? A sua essência parece que é uma essência mais pura, né? Porque eu agora me lembrou um clichê que é aquele clássico, né? Fazer o bem sem Eu olhar a quem. Então, e vai muito assim da pessoa espiritualizada, ela não pratica pontualmente uma oração, vamos dizer, ou vai pontualmente num templo, num lugar, numa igreja, para naquele lugar ela se conectar com Deus ou com uma força maior, seja o que, né? Então, ela pratica ao longo do dia, desde o momento que acorda até o momento que ela dorme. Ela sempre pensa em fazer o bem, independente de quem está recebendo, né? e até também só contribuindo, às vezes as pessoas se dizem muito religiosas, mas, por exemplo, tá, frequentando o seu templo, a sua igreja, né, o seu centro, mas daí sai e faz uma fofoca, Pois é. daí sai e fala mal do outro, ou não faz o bem, e daí. Sem perceber, inclusive, Então, daí né? a que ponto é a espiritualidade dessas pessoas que estão, teoricamente, são tão praticantes, mas no fim praticam uma coisa dentro e na vida pratica outra? Exato. As religiões, elas têm muito que crescer ainda, nesse sentido de mostrar ao homem aquilo que importa para a sua caminhada. Os ritos, os dogmas e os rituais atrapalham, porque se carrega uma ideia de salvação se você seguir o rito de uma dessas 65 mil religiões que Nossa, já tem no mundo, que é criação humana. Então, às vezes, o homem não consegue acordar, porque a religião seria um acordamento aos valores que realmente importam para a alma. As virtudes morais, o homem se sensibilizar com relação ao próprio homem. Porque às vezes a pessoa sai do templo e tem alguém caído numa noite chuvosa no chão, mesmo que esteja alcoolizado, ele acabou de estar orando no templo e sai e deixa abandonado a pessoa caída ali. Então, a espiritualidade, essas pessoas, independentemente de frequentar ou não uma religião, elas vão buscar ajudar. Elas veem um cão ferido, um animal ferido, um gatinho abandonado. Quem tem espiritualidade recolhe, quem não tem chuta, né? Tipo, quer, sim. né, afastar.
O que a gente poderia dizer assim, quando se fala que a espiritualidade deve ser como que uma religião para o homem no futuro, mas a gente precisa compreender que quem tem espiritualidade está inserido nesse mundo e sofre, né? A Sofre. pessoa sofre porque ela tem os conflitos próprios dela, ela tem as suas provas a serem suportadas, que naturalmente todo homem sofre aqui na Terra, porque alguns podem até interpretar que quem tem espiritualidade não sofre. A pessoa sofre, mas ela administra de uma forma diferente, ela não se desequilibra. A gente poderia dizer assim que o homem está sempre em busca da felicidade, mas ele não sabe construir essa felicidade porque ele coloca em cima de bens materiais. E quem tem espiritualidade, ela consegue lidar com todas as lutas da terra e sofre. E aí a gente poderia dizer assim que existe uma diferença no homem entre sentir alegria e ser feliz. A gente pode sentir alegria quando nasce um filho, você faz um esforço muito grande para comprar um automóvel, uma casa, o teu apartamento, e é bom, faz parte esse esforço, né? É o resultado do trabalho digno, né? E, no entanto, o criminoso sente alegria quando ele aplica um golpe. O orgulhoso sente alegria quando ele tem os seus egos satisfeitos, né? O prepotente tem isso, o maledicente, o caluniador, ele sente alegria em diminuir aquele que ele não gosta. No entanto, esses seres não são felizes. Alegria é sempre passageira. Felicidade é o patrimônio da forma ético-moral com que se vive. As pessoas felizes perdem filho pequeno. É uma dor terrível. Nunca vão esquecer. Sofrem, no entanto, não deixam de ter aquela felicidade dentro de si. As pessoas felizes têm os pais vão morrer em um dia, né? Elas vão sofrer, vão sentir saudades, mas não perdem o equilíbrio existencial da felicidade. É uma consciência, né? Como uma consciência. As pessoas felizes, elas vão ficar viúvas, mas elas não vão se transformar em seres infelizes para sempre na existência, né? Então, quem bota a felicidade em cima de coisas nunca será feliz, porque as coisas, às vezes, elas viram fogo da ambição. Você quer comprar o teu apartamento, o teu imóvel, aí você compra, aí você já vê o amigo que, né, tem dois, né? Aí você troca o teu automóvel e vê que o outro amigo comprou um que, segundo, né, a posição dos materialistas, aquele carro te dá status, te dá isso, te dá aquilo. Então, o ambicioso nunca é feliz, ele sente alegria, mas envelhece e ele pode envelhecer triste e solitário. Quem tem espiritualidade se relaciona e conquista o amor, o respeito, né, das pessoas que o cercam. E a tendência é envelhecer mais equilibrado, com humor saudável, porque estando essa lei que regula tudo no universo dentro de nós, é como se existisse um tribunal que a gente nunca vai fugir, né? Então a espiritualidade é algo para o futuro. E a gente pode falar depois sobre as corporações, as grandes empresas que já estão com esse envolvimento de espiritualidade dentro das suas estruturas já para o futuro. É. Então assim, ó, a pessoa que é espiritualizada, não que ela não vá ter sofrimentos e mazelas para enfrentar, porém, ela vai ter, sabedoria para ter, ter um bom enfrentamento disso e conseguir passar de uma forma de evolução espiritualizada, né? Diferente então daquele com uma pequenez de espiritualidade, né? Exato. São virtudes impressionantes, aqueles que já conseguiram, porque é uma conquista pessoal a forma de agir. Mas vejam assim, o orgulhoso não tem como ele ter espiritualidade. Não tem. E o orgulhoso, ele é sempre muito bom, ele é perfeito em tudo. Ele nunca erra. Se ele tem um conflito com alguém, o errado é sempre o outro. Porque ele cria uma falsa ideia de superioridade, de grandeza com relação aos outros. Só o fato dele se achar melhor que os outros, ele já não tem notas boas de espiritualidade dentro de si.
O egoísta, quando ele age, por trás ele tem um interesse vil, né? Se ele ajuda um pobre, ó, vou te ajudar, mas tu não vá, Aham. né? Ele impõe condição, né? Quando as pessoas que têm espiritualidade, elas respeitam o livre-arbítrio, a liberdade da outra pessoa. Seja um criminoso, um alcoólatra, seja um mendigo, um drogadito, ele tem uma forma igual. Ele não vai para cima com aquele rompante do orgulho e do egoísmo, porque quem tem espiritualidade, ele tem sensibilidade, ele se coloca no lugar do outro. Ele compreende que, às vezes, por trás daquele ser perdido no alcoolismo, tem uma depressão que a pessoa não interpreta e não consegue sustentar, e a bebida lhes dá, né? Às vezes há um quadro de solidão e abandono que ela não consegue lidar. Então, o orgulhoso, ele rechaça, ele critica, ele é bom em tudo, mas essas pessoas para ele não importam. O egoísta também não. Então, a espiritualidade é algo da sensibilidade que a gente vê grupos fazendo sopão, arrecadando roupas, fazendo obras importantíssimas para ajudar as pessoas. Isso é espiritualidade, é um movimento da alma em que o bem, às vezes, quase que invisível, está no dia a dia, né? A gente comentou há pouco sobre as corporações. Outro dia eu conversava com uma executiva na cidade de Marau e eles têm uma empresa muito grande na área da construção civil e ela estava dizendo que abriu a seleção para contratar mais um engenheiro para a empresa. E aí apareceu um jovem candidato em que ele já veio mostrando as notas, quase tudo 9, 10, 9, 10, 9, 10. E na monografia dele esbarrou 10. E aí ela disse que olhando ele, aquele status dele se achar que ele seria selecionado, que ele era 10 em tudo, e ela disse, eu quero contratar um profissional humano e não um sabereta arrogante. Eu não vou contratar ele porque ele é 10 em tudo. Dentro da minha empresa, ele vai abrir disputa com os outros para querer ser o melhor. Eu não quero isso. E Olha, mina o ambiente, exato, né? né? Acaba Então, sendo tóxico. é tóxico e às vezes quem estraga essa mente são os pais, né? Porque eles querem que o filho seja o número 1 na sociedade. Quando os pais constroem essa ideia que o filho tem que ser vencedor no sentido material, ele está estragando a vida do filho. Né? Ele está estragando porque ele quer. O filho vai crescer querendo sempre ser o melhor, o número 1. Né? Ele sempre quer buscar o elogio, ele se alimenta das vaidades, do orgulho, dos egos que só fazem mal para o ser humano. E envelhece triste, porque pode ganhar fortunas. Mas com o fenômeno da morte, a gente sabe, nós viemos sozinhos quando nascemos, nus, não temos nenhuma posse, nenhum título. Quando voltamos para o mundo espiritual, voltamos sozinhos, nus, e tudo que a gente correu atrás na Terra fica para o esquecimento. E, Paulo, assim, uma coisa que eu queria frisar, né, e falar também, se a gente tá falando sobre ser espiritual, um ser espiritualizado, como se fosse, assim, né, quem é espiritualizado o tempo todo? Mas é um exercício que não é fácil, por isso tanto que chegam muitas vezes ao sofrimento. Então, digamos, a gente também tá numa busca, a gente que eu digo nós, pessoas, né, no mundo, assim, numa busca de se auto-aperfeiçoar. Então, a gente busca uma evolução. Não significa que uma pessoa que é espiritualizada, que não erre, né? Então, ela também está dentro do aprendizado. E dentro disso, eu sempre penso numa prática, que seria para praticar, de fato, a espiritualidade como se fosse uma regra. Então, assim, primeiro vem a empatia, que é aquela sensação de, como que o outro se sente nessa situação de eu ser arrogante com ele, por exemplo. Então, eu me coloco no lugar do outro, então começa por aí. Segunda regra, isso me gera uma gentileza, mas ele precisa da minha ajuda. E a terceira coisa seria chegar na compaixão, porque daí a compaixão vem junto com uma ação, né? Então, sem empatia, sem a ação da compaixão, praticamente não serve, né? É só um pensamento aí. Muito boa a sua colocação, porque quem ouve pode deduzir assim, mas quem tem espiritualidade é perfeito. Não é, a pessoa tem manias que desagradam os outros ao redor.
ela tem... os seres perfeitos não nascem aqui na Terra, né? A não ser que venham em missão, né? E a pessoa tem seu mau humor, tem suas crises, tem suas dificuldades. A única coisa é que ela tem um cuidado muito grande na relação com o próximo. Se ela fere, ela volta. Ela busca outra pessoa, né? Ela desfaz o mal-entendido. Se ela perdeu uma oportunidade de ajudar, ela tenta buscar, tenta reverter, tenta, né? Quem tem espiritualidade, ela também faz uma análise sobre si mesmo, para estar sempre se reformando, se melhorando e buscando agir melhor. Mas são pessoas iguais, são pessoas que transitam como todos os demais, que têm todas as dificuldades que nós temos, têm também suas dores íntimas, como a gente comentou antes, têm seus conflitos, mas é a forma com que elas optam viver em relação ao próximo, né? Isso é que importa. E a gente vai vendo que grandes multinacionais, hoje, elas optam por contratar pessoas que têm espiritualidade, né? Elas são produtivas de forma diferente. Se é um vendedor com espiritualidade, ele não mente, ele não engana para vender o produto, né? Quantas vezes a gente compra alguma coisa e depois fica decepcionado e se viu enganado pelo vendedor? É um princípio, né? Os O valores. futuro das empresas, elas querem que o cliente volte, né? Elas querem que o cliente goste da empresa. Então, hoje, na seleção, muitas empresas, eu tive a oportunidade de ir para a África trabalhar, né, durante um período de mais de 30 dias, e justamente depois, um dos diretores da empresa, eu fui chamado até a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e para uma entrevista, e logo depois eles me chamaram, né, como selecionado para ir, né, para Angola, né, na África. E depois o executivo me disse: olha, uma das questões que nos fez contratar você é porque você realiza trabalho voluntário, Olha. né? Que essas pessoas, elas não têm um rompante de querer ser o número um, o vencedor. Essas pessoas fazem mal nos ambientes corporativos, né? Porque elas às vezes querem passar por cima do colega, elas querem, quando vê, toma até o lugar de gerente, né? Claro. Porque para elas, tudo tem que ser algo que elas têm que ser número um, a ganhadora, a vencedora, a esperta, né? E o futuro não vai ter lugar para essas pessoas. Mas se a gente for pensar nessas pessoas como tu tá citando, eu não sei se elas vão ter uma autoavaliação a ponto de perceber que não são espiritualizadas e que vão treinar para ser. Porque elas não vão conseguir ter esse olhar das coisas que tu falou. E isso também a gente falando de pessoas sadias mentalmente. Mas se nós formos falar, que nem ali tu estava dizendo de uma pessoa orgulhosa e gananciosa, se a gente já for pensar numa pessoa narcisista, ela não vai conseguir desenvolver a sua espiritualidade a ponto de perder essas características. Então, se a gente fala de uma pessoa teoricamente sadia, vou dizer assim, ela vai ter que ter primeiro essa sua autoavaliação para conseguir perceber que ela não tem espiritualidade. Senão, ela vai continuar nesse ritmo de querer crescer, querer ser gananciosa e não vai conseguir. Eu, antes do Paulo falar, só queria completar, assim, ó. Eu penso, Andréia, que talvez as situações... Eu procuro sempre pensar nessa linha, sabe? Até foi bom tu ter falado assim, que talvez as situações da vida para essa pessoa que não seja tão espiritualizada, que não tem essa visão, obriguem ela, a certa forma, a buscar um entendimento de algo maior, sabe? E daí, pra mim, o que eu penso assim... Não sei também, né, se eu tô sendo espiritualizada ou se eu tô sendo egoísta agora. Mas, por exemplo, se... Eu desejo, assim, que a pessoa encontre o caminho. Mas se ela não encontrar, daí é a luta dela, né? E tá no mundo. E aí vai acabar perdendo, então, oportunidades. E nessas perdas vai começar a buscar um questionamento. Mas por quê? Mas por quê? E aí, eu acho que
as coisas muitas vezes não acontecem por acaso, assim, então pode surgir, mas pode ser que a pessoa de fato Não não perceba. perceba nada. É isso que eu quero dizer, porque às vezes as oportunidades aparecem e se Uhum. ela não tem essa sua autoavaliação ou não consegue perceber, ela vai brigar com aquela situação ruim e não vai procurar a espiritualidade. Pode. Né? Então, às vezes acontece de vir as provações, mas a pessoa não conseguir enfrentar. O arrogante vai ficar mais arrogante e vai começar a brigar com aquilo. Ele não vai na busca da espiritualidade, tipo, mas por que que aconteceu isso comigo? Ou o que que eu posso fazer para melhorar? Entende? Então, eu acho que quando a pessoa não tem, teoricamente sadia de novo, Uhum. se ela não tiver a sua autoavaliação, ela não vai conseguir. Exato. Aí nós poderíamos abrir um leque agora nessa conversa muito grande. A gente poderia dizer assim que na construção da criança dentro do lar, os pais desempenham um papel muito importante, ou para conduzir para Deus, ou para conduzir para os interesses materialistas. Quer queira ou não crer em Deus, a gente sabe que o bem sempre faz bem para o ser. E a gente poderia dizer, esse seria um dos papéis da religião. Construir essa espiritualidade. Mas a gente vê ainda o grande atraso do homem. Não estamos falando mal das religiões. Outro dia conversava com uma senhora de uma religião muito atuante, que ela é dedicada à religião dela, ocupando um cargo religioso, né? E ela nos dizia que quando ela vai no templo e pede alimento para os pobres, raramente as pessoas se movimentam no dia em que eles têm atividade da religião. Mas se pedir uma janela, um banco, alguma coisa que aparece o nome do doador, aí chove de gente. Então não há espiritualidade em quem doa. Primeiro, a pessoa acha que doando para o templo está sendo agradável a Deus, o que não é verdade, ela está alimentando os egos. A verdadeira bondade seria você doar e dizer, ó, não quero que ninguém saiba. As Eu necessidades, tenho né, Paulo? muitos amigos, né, em nossas obras sociais que às vezes eles dizem, ó, não conte para ninguém. Né? Não quero que saibam que fui eu que ajudei. Essas têm espiritualidade. Quem não tem, quer sempre aparecer o seu nome. Né? E a outra questão que hoje a psicologia moderna já vai trabalhando para o adulto é a proposta que a gente já encontrava lá em Delfos, né? Num templo, num portal. Delfos é um local lindo, montanhas, assim, um ambiente impressionante de beleza. Mas estava escrito lá no portal, homem, conhece-te a ti mesmo. Então a psicologia moderna hoje, ela convida o homem a fazer um mergulho interior. E a gente poderia dizer, a esses que não conseguem alcançar a espiritualidade, a natureza é sábia. Vez que outra ela imprime dor, sofrimento, ela meio que busca humilhar aquele rompante. E sendo sábia, ela não quer castigar. Ela quer fazer com que o ser tenha um olhar para dentro de si, repense a sua caminhada. Então, geralmente, quando somos visitados pela dor, né, o orgulhoso geralmente não aceita. Pode morrer o filho dos outros, não tem problema. Pode morrer a mãe dos outros, a esposa dos outros, o marido das outras. Vai, bate no ombro e diz, tenha fé. Mas quando é consigo, Deus não é bom, porque comigo eu não acho justo, porque meu filho morreu. Mas o filho dos outros pode morrer, não tem problema, o teu não. Então, a natureza, essas leis que regulam o universo, elas são muito sábias. A gente sabe, como falamos há pouco, basta você fazer algo de errado e a tua consciência te perturba. Dependendo do nível do erro, a pessoa perde o sono, perde a paz, pensa no suicídio e você faz coisas boas sempre. Você não vai estar isento das lutas que todo mundo tem na Terra, mas o bem sempre te é agradável. Né? E a gente poderia dizer, o Evangelho de Jesus é todo um apanhado de espiritualidade, né? Do bem, amar, perdoar, ser simples, ser humilde, ser abnegado, coragem, fé, resignação, esperança, é espiritualidade. Né? Mas, como a gente colocou, foi transformado tudo em rito, em dogma, em ritual. Aí o homem se perde seguindo o rito e não se melhorando a si mesmo. Né? Homem, conhece-te a ti mesmo. A gente vai ver lá em Delfos, 3.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, né? A beleza
desses lugares, desses filósofos que já traziam conhecimentos impressionantes para o homem, né? E o que seria, agora eu estava raciocinando assim, por exemplo, pode gerar uma confusão mental, de repente, a fé nessas pessoas, porque a fé é muito ligada à religião, né? Mas então, a fé não deixa de ser algo assim que a gente acredita em algo maior, em um propósito maior. E tem, agora eu acho até que a religião está sendo desmascarada pela ciência, né? Vem Exato. estudos dizendo que essa fé, que essa força do pensamento, essa energia, ela tem resultados físicos, né? De bem-estar no próximo, e a ciência é que está dizendo, não é a religião mais, né? Exato. Eu vou ousar, né, falar alguma coisa que às vezes nem todos gostam de ouvir, mas que é uma grande verdade. Diante dessas tantas mil religiões que fazem o homem, em nome da religião, matar, se matar, produzir guerras, religiões que se acham só elas salvam, só elas têm a verdade, só elas, né? Nós podemos, qualquer um de nós que estamos aqui, sairmos daqui e fundar uma religião agora e dizer, eu fui iluminado pelo Espírito Santo. E, né? Para que tanta religião? A ousadia é a gente dizer que o homem vai conhecer Deus através da ciência materialista. Esse é o fato, porque as religiões, 65 mil, quer dizer que são 65 mil opiniões diferentes, divergentes de Deus, da vida, da morte e do universo. Não se acham, são os egos humanos que fazem o homem. Por que não seguir os ensinos do Evangelho em vez de fundar uma nova? Para querer ter adeptos, ter seguidores, alguém que venha. Agora, as pessoas não brigam para sair fazer o bem, né? Não se digladiam para disputar os pobres, elas se digladiam disputando títulos religiosos, essas questões todas. A gente vai olhar quando Galileu Galilei, ele observando os astros e olhando, seguidor de Copérnico, ele começa a fazer os mapas, olhar à noite, os primeiros equipamentos que ele tinha, anotava 7 horas da noite as posições, lá meia-noite era outra, de madrugada era outra, no outro dia praticamente tudo igual, mas lá de janeiro a abril já mudou muita coisa nas posições na mesma hora. Lá em agosto já era diferente, de repente em janeiro, no mesmo dia, na mesma hora, tudo no mesmo lugar. E aí o que Galileu Galilei percebeu? Copérnico estava certo. A Terra é redonda, não é o universo que gira ao redor da Terra. Para a igreja, a Terra era o centro do universo e era chata. E aí, então, ele viu a Terra faz um movimento diário em 24 horas, 365 dias em torno do Sol, e os astros ao redor ficam em posições durante o ano diferentes. E aí ele vai e lança a teoria, e aí a igreja, que não estamos falando mal, predominante na época, considerou ele como um herege, afrontando Deus, que absurdo. E ele foi condenado à fogueira, mas poderia ser, digamos, isento da punição de ser queimado vivo em nome de Jesus numa fogueira. Você vê o que a gente está falando. Religião é criação humana. Ética e virtude é esforço íntimo, né? É espiritualidade. Ele negou a teoria para não ser queimado vivo. E dizem os biógrafos que ele pôs o dedo para trás na hora que ele foi solto e fez um sinal e disse, mas que ela gira. A ciência materialista não mostrou tudo isso? E a gente não sabe nada ainda do universo. A gente fica deslumbrado olhando o que as naves, o que os equipamentos que são mandados para trazer notícia do universo nos trazem. Nós sabemos que desde que nós começamos a nossa conversa aqui, nós já viajamos milhões de quilômetros dentro da Via Láctea. Nós somos viajores do universo, né? E a gente vai ver hoje a psiquiatria, a psicologia, grandes universidades no mundo, materialistas, não voltadas à religião, estão trabalhando e preparando profissionais para a regressão de memória. Aonde eles vão encontrar traumas, dores, conflitos, perturbações, através da regressão que surgiu em uma outra existência. Um trauma, algo que o espírito não conseguiu superar e que ficou nos arquivos profundos do inconsciente.
A gente sabe que o cristianismo no mundo não chega a 30%. E as demais religiões, todas praticamente são reencarnacionistas. O cristianismo era, né? E depois, como eles constroem e desconstroem e mudam seus dogmas, tiraram da crença. Uma coisa, como a gente disse, é o que as religiões dizem. Outra coisa é o que a ciência vem e mostra a Deus como ele é. Então a gente fica deslumbrado com essas informações do universo. A distância, você vai ver 14 bilhões de anos-luz para você ir de um lado ao outro do universo, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Leva 14 bilhões de anos, só no que os nossos equipamentos já conseguem alcançar, mensurar, medir. Então, pensar que nós tolos aqui na Terra, que matamos, que abandonamos, que tem gente morrendo à fome aos milhares diariamente, aonde há guerra, aonde há tanta corrupção, que a gente fosse uma vida inteligente e única no universo. É uma tolice humana pensar que toda essa criação tão extraordinária, a gente fosse viver essa vida simplória, triste, sofrida, perturbada, incomodada, que ainda cheia de doenças, de sofrimentos psíquicos, onde a depressão alcança índices altíssimos, né? A síndrome do pânico e tantas outras coisas mais. É que enquanto o homem não se autodescobrir, ele viverá nesse emaranhado de sofrimentos e dores. A hora em que ele se equilibrar no sentido da sua espiritualidade, o mundo vai ser outro, vai ser melhor, vai ser bom e não haverão mais tanto sofrimento e doenças, né? Nossa, Paulo. E assim, ó, se a gente for ver, que nem como tu falou da fé, Deus ou a tua crença ou a energia, enfim, aquilo que tu acredita está acima de tudo. Aí depois vem o homem tentando ler e descrever como homem. Por isso que tem essa diversidade de coisas, né? Mas a tua energia, o universo, seja o que for, né, Deus está acima de qualquer coisa. As deturpações foi o homem que fez ao tentar ler e escrever. Exato. Aí que ele deturpou. E outra coisa que a ciência veio mostrando, eu estava ouvindo um neurologista falar que ele tinha um paciente em coma na UTI. Tipo, já com os seus dias, as horas já contadas. E aí, essa pessoa começou a melhorar, inexplicavelmente. E depois foram falando e ele foi evoluindo. E daí falaram que tinha orações para ele. Daí vinham os céticos. Não, mas era a família. Ele sabia, tipo, não era a família que estava orando ali do lado. Então ele não estava sentindo a energia, vamos dizer assim. Não, então, não, mas ele sabia que a família, mesmo orar por ele longe, não era a família que estava orando. Era um grupo que se reuniu e que estava, e isso fez. Então, assim, ó, e era inexplicável, eles não sabiam dizer por que ele estava melhorando. Porque já tinha usado todos os recursos da medicina, e daí, então a ciência às vezes não consegue explicar a melhora. E foi a oração que eles fizeram de um grupo desconhecido para uma pessoa desconhecida e que ajudou. Em coma, no caso. E em coma, né? ele estava Ou inconsciente, seja, ele não sabia que isso estava acontecendo. Pesquisadores americanos, que eu não tenho agora aqui a universidade, nem o nome do pesquisador, ele começou a trabalhar com equipamentos para observar o cérebro de pessoas que tinham crises epileptoides, os epiléticos. E era um equipamento muito sensível que ele estava usando, e ele percebeu, num determinado momento, foi falada a palavra Deus, e o equipamento apontou um ponto luminoso no cérebro do paciente. Ele repetiu a palavra Deus, ele chamou um amigo cientista para ir observar o fenômeno. E aí ele comentou, e aí quando ele falou a palavra Deus, acendeu novamente um ponto luminoso no cérebro, identificado pelos equipamentos. E aí eles começaram a falar Deus em várias línguas, todas as vezes, independentemente da língua que se falava, acendia um ponto. E aí saiu na grande imprensa mundial que a ciência descobriu o ponto de Deus no cérebro.
Nós somos seres espirituais. Nós vibramos e essa vibração cria uma espécie de campo vibratório que alguns chamam de aura. As câmeras Kirlian, descoberta pelos russos, fotografaram e fotografam a aura da pessoa. Através dessas fotografias, eles identificam e interpretam até doenças localizadas no corpo pela irradiação dessa energia. É um campo vibratório que a gente poderia dizer assim, é um fluido vital, um fluido do psiquismo do ser. Então, este fluido, ele pode ser transferido através de um passe. Você vai olhar, você entra numa tumba dos faraós no Egito, de repente você vê uma pessoa sentada e uma outra impondo as mãos, 3.500 anos atrás, 5.000 anos atrás. Jesus usava a imposição das mãos, né? Os carismáticos já usam como um processo de auxiliar na cura. Porque o que produz as perturbações, as doenças em nós, é a nossa mente, né? A gente não percebe o quanto nós podemos produzir a harmonia, o equilíbrio, como, por exemplo, se você não consegue lidar com o sofrimento, você acaba adoecendo, vai ficando fragilizado. Se a gente voltar não querendo puxar para essa ou aquela religião, mas vejam que cada vez que Jesus curava alguém, ele dizia, vá, mas não peques mais. O que ele estava dizendo? Vá, mas moralmente não erre de novo, senão vai te acontecer coisa pior. Por isso que a gente comentou, aquele que não consegue fazer um mergulho, uma viagem interior para identificar suas próprias mazelas, seus rompantes, seus erros, de uma maneira ou de outra, esse comportamento, com o tempo, vai fazer a pessoa adoecer, né? E aí ela vai perceber que a vida tem um outro sentido, que correr só atrás das coisas materiais não lhes faz bem. Pode dar uma fortuna para o bolso, pode dar projeção social, pode até, depois que morrer, ganhar um nome de rua, um busto numa praça, mas que importa isso, né, para o ser? Então, se a gente observar essa colocação de Jesus, ele está mostrando a sabedoria das leis da natureza. E quem tem espiritualidade, de uma maneira ou de outra, também adoece. Porque a gente nasce, às vezes, com um programa de suportar certas dores que nos vão transformar espiritualmente, vão tornar-nos mais humildes. A gente pode dar testemunho de fé, de esperança, de resignação, né? Mas a dor, a doença, o sofrimento, seja físico, psíquico, moral, né? Ela tem um sentido. As religiões, algumas colocam como castigo divino, mas não é. Vejam que se eu encostar minha mão numa chapa vermelha em brasa, eu vou queimar minha mão. Não tem prece que vá curar minha mão, não tem prece que vá tirar dor. Eu preciso da ciência. A ciência é a lei de Deus que diz, quando queima, existe na natureza, existem os elementos que vão te ajudar a curar, mas vai ficar a marca da queimadura. Então, o erro moral deixa marca, deixa uma queimadura na alma, uma cicatriz que o espírito vai precisar trabalhar. Acredite ou não na reencarnação, né? Mas a ciência já está mostrando, né, que a gente já renasce com questões a serem resolvidas e aprendizados a serem realizados. E, Paulo, agora vou falar um pouco da minha visão, né, bem pessoal, assim. Mas eu, particularmente, tinha, não sei o que eu posso dizer, porque eu ressignifiquei algumas coisas. E uma dificuldade muito grande de acreditar numa coisa, assim, que... Sabe aquela coisa, assim, só acredito vendo? Eu sempre senti, assim, uma força muito grande de pensamento, de ter fé e de buscar, mas... assim, é muito confuso para mim essa questão da religiosidade, porque eu acho muitas coisas incoerentes. Então, assim, sempre foi uma coisa muito abstrata no meu dia a dia. Porém, a minha mãe, ela tem isso também, mas a minha mãe muito mais esperta que eu, muito mais à frente de mim.
ela buscou um tratamento atual, assim, que acho, não sei se tão atual, mas que as pessoas têm falado mais atualmente. A barra de Axis, não sei se tu já ouviu, nem sei se é assim que fala. E Não. tem um outro que é o Theta Healing, né? Aham. Que também são essas curas, assim, à distância, essa questão de energia e tal. E a minha mãe sempre dizia, vamos fazer barras, vamos fazer barras. E eu, assim, acredito, mas também não queria, não acho que aquilo ali, não achava que aquilo ali poderia fazer grande diferença, né? E para não chatear ela, eu comecei, tá, então vamos fazer, né? Mas é uma coisa, como eu disse, como eu não posso ver, eu não posso crer, né? Eu tinha isso. E um dia do nada ela falou assim, mas Karine, é real? Ela falou, eu disse, tá bom, mas meio cética. E agora não sei, né? Se alguém vai fazer, vai tentar. Mas ela disse, faz um exercício assim com a mão. Tenta sentir a energia à distância das tuas mãos. E eu, do nada, fiz. E realmente senti naquilo ali, aquele campo vibracional, esse negócio de áurea. Então, e eu pensei, não posso acreditar, na hora bem cética, assim, né? Surpreende. Não é possível que aquilo ali eu consigo realmente sentir. Então, a partir dali, as coisas, para mim, começaram a fazer um efeito totalmente diferente. Então, eu consigo hoje imaginar ao redor do corpo uma energia vibrando, essa energia indo mais longe, e aí as coisas parece que se potencializam, esses Exato. tratamentos, nessa crença, né? A gente não chega em determinados lugares e quando você está entrando, tu já tem vontade de sair de costa, porque você chega e sente um mal-estar muito grande. Tu não consegue, às vezes, explicar. É o campo vibratório do ambiente que está em oposição ao que você tem na tua harmonia. A pessoa, você chega perto, você nem conhece a pessoa, não sabe nem o nome, tu olha para a pessoa e já é uma espécie de repulsa. E outras você olha, tu quer estar perto da pessoa. Né? É esse campo de irradiação que sai da vida mental, moral da pessoa, que faz a gente se sentir atraído ou distanciado por ela. Agora, quando você comenta assim que você, para que a tua razão seja alimentada, você precisa de algo mais do que simplesmente alguém vir te dizer. Um dos grandes problemas da religião é a cegueira, onde as pessoas não colocam bom senso em cima, às vezes, do que a religião está dizendo para ela. Então, a gente poderia dizer assim que não há nada de errado. Tem aqueles que são do contra em tudo, mas não há nada de errado. O correto é que para desenvolver uma fé robusta, ela tem que ser alimentada pela razão, pelo bom senso. Em todas as épocas, face a face. Nós não podemos ser cegos, porque é o que ocorre. Por isso que a gente faz guerra em nome de religião. A gente tem rompantes em nome de religião, porque é uma crença cega. O que a religião diz, a pessoa vai seguindo. Né? Fanatismo. E a gente não viu há pouco tempo noticiários que na África, de mais de 70 pessoas que morreram à fome, porque o religioso dizia que para ver Jesus eles não tinham que comer mais. Acharam mais de 70 corpos enterrados. Então são pessoas frágeis emocionais e mentais que seguem uma pessoa sem que a razão seja alimentada. E a gente vê muito disso, né, das pessoas... para ser salvo não pode cortar cabelo. A gente respeita a religião que não pode cortar cabelo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas a gente vai ver que, no fundo, faz muitas outras coisinhas que não deveria, né? Então, assim, muito mais do que questões exteriores ou de coisas confusas, a gente precisa, quando a razão se alimenta, o bom senso, o equilíbrio, vai dar para a pessoa algo de robusto. Né? Então, você passou a crer a partir do momento que tu teve uma experiência e conseguiu sentir fisicamente um evento fluídico, magnético, né? Que através do teu psiquismo, porque o nada não produz nada, né? Através da tua mente, você foi fazendo uma experiência e conseguiu ver que produzia, que fazia algo. E é isso que, por exemplo, nos centros espíritas, no passe, se faz, né? Um movimento energético em benefício de alguém, de um doente, de alguém que está fragilizado, né? É isso aí. Nossa, poderíamos ficar um dia Mais inteiro um dia. conversando com você. Mas chegamos ao fim, então, da nossa bela e produtiva conversa, Paulo.
muito obrigada por você ter estado aqui conosco e ter enriquecido tanto com essa nossa conversa, nós e as pessoas que estão nos acompanhando, sobre a espiritualidade e que não é religiosidade, né? Isso aí. E quanto aprendizado, né? Nossa. De uma forma não agressiva, principalmente. A gente não quer nem impor, né, em ninguém, mas eu acho que a gente conseguiu traduzir de uma maneira bem didática, assim, como que seria. A gente agradece a oportunidade, gostaríamos de dizer que as religiões são importantes. Elas desempenham um papel muito importante, mas são tempos novos que nos convidam a um novo olhar sobre Deus, o universo, sobre nós mesmos, sobre a humanidade. O homem, poderíamos dizer assim que ele não precisa de religião, mas poderíamos dizer que ele precisa de religiosidade que tem uma conotação próxima com espiritualidade. Sim. Uhum. Né? Religião é um rótulo, né? É uma ideia, é um rito, é um dogma, é uma construção. Né? Religiosidade é uma forma também da pessoa viver a religião no aspecto positivo do bem que opera. Né? Mas a espiritualidade é o caminho para o ateu, para qualquer um. Né? Como a gente colocou, um ateu ético vale muito mais do que um religioso sem ética. Muito Verdade. obrigado pela oportunidade. Pedimos desculpas se no afã a gente disse alguma coisa que não deveria. Né? Nossa, Imagina. não, foi ótimo, foi ótimo. Então, fechando realmente com chave de ouro, esse nosso último episódio dessa nossa segunda temporada. Então, nós voltamos em agosto, mas não vamos ficar off, né? Não, a gente vai fazer uma maratona de lives também. Logo mais a gente vai anunciar esses convidados para essas lives e esses assuntos. E antes de encerrar, também queria lembrar de novo, né, dos nossos patrocinadores, que é a Loja Resumo, o Vale Natural e o Ticiane Advogados. E não esquecer também de convidar o pessoal para se inscrever lá no nosso canal, né? No nosso perfil no Instagram, que é o @falomesmo_podcast, porque também essa comunidade que a gente está construindo é em prol disso, né? O objetivo é esse, a gente trocar experiências, trocar conhecimento e todo mundo conseguir evoluir de uma maneira junto, né? Isso, No e mesmo caminho. E agora nós também estamos no processo do Spotify, Isso, que estamos então nessa nova a plataforma. nova plataforma, e temos mais novidades. Então, por isso que nós vamos continuar trabalhando e fazendo nossas lives sem abandonar vocês. Então, quem já nos acompanha no YouTube, já se inscreveu no canal, no Instagram, agora é só se inscrever também lá no Spotify e acompanhar nós, É né? isso aí. Então tá, pessoal. Nosso último episódio, mas vamos continuar nos falando. Até, um beijo, tchau. Tchau, tchau.